Se eu for escolhido, princesa, seus dias serão tranquilos e suas noites seguras, sob a minha proteção. Proteção? A princesa tem um dragão, seu idiota. Bracken. Veja uma coroa. Você também se autodenomina rei? Depois que derrotamos a triarquia, eles me nomearam o rei do Mar Estreito. É raro meninas deste reino terem que escolher entre 2 pretendentes. Imagine 2 dezenas. Aqueles homens não estavam me desejando. Eles só queriam meu nome e meu sangue valeriano para os seus filhos. Eu acho bastante romântico. Deve ser muito romântico ficar presa num castelo e ter que colocar os herdeiros pra fora. Tem 2 coisas que a Rhaenyra não pode ter: o nome de um conquistador e uma piroca. A senhorita está ferida? Eu devo alertar ao comando. Não. Eu sou a princesa. Questionar a minha virtude é um ato de traição. Boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos? No mute? Olá. Tudo bem contigo? O Samir tá um pouco atrasado, não conseguiu entrar ainda. Aí tu ficou como não no teu nome aí, não. A pessoa vai ver e falar não o quê, cara? Eu estou aqui. Hacker não é a minha profissão mesmo. Hacker não é a sua profissão. Mas olha só, gente. O delay diminuiu? Delay diminuiu? Um pouquinho. Opa. A gente tá com muito problema de internet. Gente finíssima que está aqui nos acompanhando. Já quero sair dando boa noite aqui pro Newton Castilho, que ele diz aqui que a reação do Viserys quando a Alicente sugeriu a Daemon ver as tapeçarias me lembrou muito Michael Scott de The Office. Sim, o Viserys está totalmente sem noção, né? E a Karen, que botão que pula? Agora eu sei seu nome. Melhor parte da segunda, fofocar sobre a nossa novela favorita. Boa noite a todos. Muito boa noite, muito boa noite. Então, o Samir tá um pouquinho atrasado, mas eu falei para ele, qualquer coisinha ele entra no meio. Mas eu já quero puxar o papo com o Marcos aqui, que o pessoal tá considerando esse daqui. Engraçado isso, né? Um dos melhores episódios até agora. Sabia? Da temporada? Tem uns motivos pra gente considerar isso. E eu diria que são motivos, por exemplo, você tem muito poucas firulas narrativas nesse episódio. Você tem muito mais o texto e as atuações em primeiro plano. E é interessante isso, você pensar que no episódio anterior você teve aquela batalha com efeitos, com figurantes, com aquilo tudo. A série opta por fazer um momento mais intimista, em que grandes decisões precisam ser tomadas e grandes erros vão ser cometidos. É quase um capítulo de novela mesmo, mas está muito equilibrado isso. O drama, as intrigas e as grandes cenas de ação, né? Tem um momento para tudo. É verdade. Mas vamos nos aprofundar mais para frente aqui. Eu quero aproveitar que a gente está no começo aqui também para falar sobre questões técnicas, assim, principalmente por uma coisa muito interessante, porque é a primeira vez que haverá uma outra diretora, tá? Que dentro desse segmento de Game of Thrones e tal, que tem uma mulher dirigindo, que aqui é a Claire Kilner, né? Ela dirige o episódio, mais do que um, e depois vai ter uma outra diretora também. E, cara, isso me lembrou muito, a gente fala muito sobre The Twilight Zone, né? E, cara, só tem uma diretora em 156 episódios. Então você vê que o olhar feminino, eu vou poder falar sobre isso,
ele engrandece as cenas eróticas que tem no episódio. Isso é muito interessante. Nós vamos nos aprofundar. Mas você quer dar alguma consideração ou eu posso começar a chamar aqui a recapitulação dos episódios? O recap. Pode começar. Ah, beleza. Então vamos lá que começaremos o episódio com a princesa muito entediada, Rhaenyra, tendo que aturar os pretendentes, né? Algumas pessoas até relacionaram porque tem aquele seriado famoso de Bachelorette, né? Que é a solteira, não sei o quê, que tava estreando no mesmo dia, o pessoal ficou relacionando a Rhaenyra até pelas coisas que ela vai fazer também. E no caso, a gente começa a ter ali o Lord Dondarrion, né? E para quem vai recordar e que assistiu Game of Thrones, é claro que ele é né, o Beric Dondarrion, ele é um descendente dele, né? É aquele que liderava o grupo de bandidos que é chamado Irmandade Sem Bandeiras, né? Uhum. E o cara da espada flamejante e tal, né? Esse daqui é o ancestral do Beric Dondarrion. É o tataravô dele, bem vô mesmo, né? Então ele não tem a mesma graça daquele nosso querido portador da espada flamejante e bandoleiro, né? Enfim. Se a Rhaenyra tivesse conhecido esse outro Dondarrion, talvez ela achasse mais interessante. Não ia querer casar de jeito nenhum com ele também, mas... É verdade. Não, e é tudo muito constrangedor e ao mesmo tempo muito engraçado, né? O episódio tem uma certa leveza, isso fez o pessoal se divertir bastante, né? Como você disse, o episódio anterior foi meio sóbrio, assim, guerra, né, e tal, né? E B10 e tudo, mas aqui teve muito mais de intriga palacianas e tretas, né? E você vê que aqui vai ter esse cara, que é um cara, você falou bem, ele já é velho. Ele é o cara que conhecia, tipo, a avó dela. Né? E ela até fala, pô, esse cara é muito velho e tal. Ficam falando, mas é falta de educação e tudo. E aí vai vir um bem jovem. Que aí vai vir um menino, né? Que o menino timidamente vai falar assim, olha, você estará protegida e tal. O nome do ator deixa eu ver aqui, parece que é Alfie Todd, o nome do ator, né? Que faz o menino, né? E tal, que depois vai se estranhar. Você falou que o menino com que ele se estranha, que fica folgando com ele, né? Que ele fala, assim, você estará protegida comigo, não sei o quê. Aí o outro se vira e fala assim, mas ela tem um dragão, seu otário, né? E tudo, né? Opa, os fogos aí. Ela tem um dragão e tudo, né? E você comentou que parece que o outro é um Baratheon? Mas eu não tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, é interessante o fato de que... E surpreende a gente o fato de que esse menino, né? Saca da sua espada e abre o bucho do outro, né? Do adulto, né? Que foi folgar com ele. Então, né? Até que esse daí ele promete, né? E é uma cena engraçada porque você tem a cena no background, né? Ela tá entediada e fala que quer almoçar. E quando vê que eles começam a brigar... E o moleque novinho puxa a espada, ela fala, vamos embora. E conforme ela vai se retirando, o molecote, ele pega e fura o bucho do outro, né? Roda, né, o folgado lá. E ela tava indo com a cara dele, né? O pessoal fez até uns memes. O pessoal é muito cruel, né? E, gente, os fogos tá fogo aqui porque parece que a droga chegou. Mas, de qualquer maneira, o pessoal tá relacionando aquela que casou com o rei novinho do Game of Thrones, né, que casou, falou assim, fizeram um meme com ela, assim, eu pegava. A Marjorie, né? A Marjorie, sim. A Marjorie não deixava passar, não. Mas era um interesse... Vai ter muito isso nesse episódio, esse negócio da mulher que tem autonomia sexual ou não, né? Então é interessante isso daqui. Sim. Mas é um começo de episódio interessante, divertido. Você tem eles depois no barco, né? Vocês veem que eles resolvem voltar ali para onde se encontra o rei e tudo, e a corte. E aí passa fazendo uma rasante o tio dela, né? O Daemon, né? Ele é um cara sem noção total, porque detalhe, se o cara tá montando o dragão, ele sabe que tem um navio ali com a bandeira, que ele reconhece que seja a bandeira do reinado do irmão dele, né? E ele dá um rasante, ela até bate a cabeça, né?
Ele queria se mostrar Ele já tomou várias multas, né? Por dirigir dragão de maneira, né? Quebrando as regras de trânsito ali da região, né? Então ele tá... Daqui a pouco o brevet dele vai ser caçado, inclusive. Né? O ator, o Matt Smith, né? Agora ele vai fazer um visual meio Backstreet Boys, né? E tal, com cabelinho assim mais modernoso. Porque aí na próxima cena eles estão na corte... O rei tá lá colocando aquela coroa, sentando naquele trono horroroso, tenebroso, com aquele monte de espadas em torno. E aí chega ele, né? Coroado. E o rei fala assim, você... O que é? Agora você se autoproclamou rei, né? Aí ele fala o que será o nome do episódio, né? Eu sou o rei do Mar Estreito. Me consideraram o rei do Mar Estreito, né? E ele... ganhou a guerra, né? Conseguiu acabar com aquela guerra, porém ele vai descobrir o rei, né? Para preocupação dele, que o Sea Snake não está junto com ele, né? Uhum, exatamente. O Serpente do Mar, ele, além de não estar junto com ele, a gente vai saber mais pra frente que ele está pretendendo casar a filha dele, né? Com um jovem ali que é das Ilhas Livres, né? E bravos, inclusive. E o que seria muito ruim, assim. A filha dele é a filha que ele tinha oferecido pro rei, né? Pro Viserys, né? Isso. Aquela pivetinha e tal, né? Então você vê que ele vai saber disso depois no Pequeno Conselho, na verdade. Porque aí a primeira coisa que o Daemon vai falar pra ele, vai falar, olha, tem só cadáveres naquela praia e tal, nós conseguimos debandar aqueles corsários da Tríade e entrega a coroa, né? Aliás, eu vi umas artes no DeviantArt muito bonitas sobre essa cena, sabe? É uma cena famosa, pelo visto, assim, dele entregando a coroa pro rei, e o rei perdoa, né? Fala, vem cá, né? Dá um abraço assim, vem cá. E tal, mas você vê que é uma situação que é muito desconfortável e vai se desmontar no percurso do episódio rapidamente. O Daemon é um sujeito que ele é impulsivo, ele não consegue controlar os seus instintos, os seus impulsos, e então toda a reconciliação é por pouco tempo, porque ele logo vai começar a fazer exatamente o que ele quer, contrariando as necessidades do reino, contrariando as ordens e a conveniência do rei, de quem quer que seja, além do jeito dele, a gente vai ver mais pra frente, ele também vai tentar jogar ali, dar uma jogada de xadrez para ver se consegue ali, antes do fim do jogo, tá sentadinho naquele trono ali que fura a bunda do pessoal, que vocês já sabem qual é que é, né? E ele oferece um martelo também o nome do cara é Cregas Crab Feeder, né? E tal. Então ele vê que ele mostra, você fala, eu consegui vencê-los, porém estão aqui as armas, a coroa e tal. Ou seja, ele tá, vamos colocar assim, né? Não se humilhando, né? Mas ele tá ali fazendo as honras ao irmão dele, né? Ele aparentemente não tem intenção de constranger o irmão, né? Ele meio que não aceitou a ajuda do irmão. Vamos recordar que tem aquela carta, né? Que é lida quando ele está fazendo a travessia para enfrentar, né? O alimentador de caranguejos lá. Mas ele agradece, e eu acho que a minha voz está saindo no teu fone, Marcos. Eu acho. Dá uma olhadinha aí, tá? Que eu tô me ouvindo aqui. Quando eu tô me ouvindo, eu sei que deu problema e fica saindo. Melhorou? Alô, fala alguma coisa. Acho que sim. Pronto. Acho que parou. Acho que estava muito alto. E quando tá alto, fica saindo por algum motivo e sai no teu microfone. Mas esse começo, assim, dessa tensão e tudo é muito interessante, né? É uma coisa legal isso daí, né? Porque o rei, ele vai falar, o reino tem uma grande dívida com você, irmão. Ele não fala, eu tenho uma grande dívida com você. Ele fala, o reino tem, né? Exatamente. Embora aquela reverência que o irmão fez foi para ele, não foi para o reino, porque o irmão tá muito preocupado com o que os lords, o conselho e o próprio reino tá pensando, né?
ele quis fazer uma reverência e uma reconciliação com o irmão, e o irmão responde que o reino tem uma dívida para com ele. Também é uma maneira de tentar elevar o que ele fez, né? Já que o Daemon também é movido a elogios e glórias, né? A gente sabe, né? Tem uma pessoa perguntando aqui, primeiramente, boa noite a quem está no chat. Aqui chegou agora a Marta Mota, boa noite. A Ellen Pereira, que tá dando boa noite pra gente. E o Ricardo Júnior tá falando aqui, ó, a personagem que cai do cavalo no teaser do 5º, que eu não assisti, Ricardo, então não vou ser capaz de dizer, é a tal da vaca de bronze do Daemon. Isso daí é até uma maneira que ele se refere à esposa dele, não é? De uma maneira bem lamentável, né? Mas eu não vi, Ricardo, eu vou ter que assistir, né? Não vi o teaser, né? Eu sou meio bolado de ficar vendo teaser das coisas, porque às vezes tira a nossa... sei lá, nossa surpresa, né? Os caras às vezes entregam muita coisa, né? Em teaser, em trailer. Então eu não fico assistindo muito, não. Mas depois eu te digo, assim que eu assistir, eu te digo, sim. E aí vem a reunião, né, Marcos? Você falou muito bem da reunião do conselho, que é uma coisa muito preocupante para eles, né? O Sea Snake ter oferecido a filha para casar com outro cara, que é um lorde, um senhor do Mar de Bravos, né? Que é em Essos, já uma região, para quem lembra da série Game of Thrones, regiões longínquas, né, e tal, né, o outro lado do mapa, né, e diz que é uma cidade neutra, né, e é o lar, para quem, claro, recorda do Banco de Ferro, né. Mas é uma cidade neutra que estava por debaixo dos panos financiando corsários para atacarem, né, os navios ali dos Targaryen e do Corlys. Então, na verdade, são inimigos, oponentes, embora não ofereçam uma guerra aberta, mas estão fazendo uma guerra dissimulada. E a grande defesa que eles poderiam ter é justamente a frota, né, do Corlys. Se a frota dele passa para o inimigo, você imagine, né? A fragilidade que passa e um inimigo que tem muito dinheiro também. Tem dinheiro para ampliar e armar essa frota do Sea Snake, armá-la até os dentes, né? Aí o cara tá despeitado pela recusa que o rei fez em casar com a filha dele, né? O pessoal lá das Cidades Livres, o pessoal que está financiando esses corsários também está, obviamente, muito despeitado com o fato deles terem pegado quase 3.000 corsários deles e empalado todo mundo na praia, né? Embora eles tenham merecido, porque começaram, né? Eles que começaram isso, na verdade, né? E tem sempre a possibilidade do Daemon em algum momento também ficar de ovo virado e se bandear para lá de novo, né? Então a coisa realmente fica feia, se for assim. O Lord Strong, ele até fala, ó, parece que a gente trocou um caranguejo por uma cobra marinha, né? Não, é muito pior. Se o Corlys se torna inimigo, é muito pior do que o alimentador de caranguejos. Aquele lá, perto do Corlys, ele é café pequeno, né? Aí vai ter a festa no jardim, porque são cenas muito bonitas, né? Fotografia, aquele bosque que é aquela árvore sagrada, né? Maravilhosa, que a gente sempre vai recordar do Ned, né? Embaixo daquela árvore, aquelas cenas no começo de Game of Thrones, ele afiando a espada, né? E chega a Catelyn com más notícias, né? Mas, claro, é uma outra árvore, mas você vê aquele rosto, aquela árvore maravilhosa. E a rainha Alicente, ela tá ali conversando e tal com o rei, conversando com o Daemon e tal, e a Rhaenyra também se aproxima, e ela até parabeniza o Daemon, né? E você vê que o rei ela fala parabéns pela sua vitória, né, tio? E o rei olha o Viserys e olha, né, não fala nada, né? Aí a Alicente quer puxar assunto, e aí bem recordado aqui pela Karen, né, que tá falando assim, olha, né, é uma coisa bem constrangedora mesmo, porque a Alicente fala assim, vamos ver as tapeçarias reais, né, e tal, que tem num salão lá, e tal. Então você vê que o pessoal começa a dar risada dela, e é bem constrangedor mesmo, né, o bêbado ri e tal, porque eles estão fazendo recordações
de eventos passados, né? De bagunça, de zoeira, né? E tal. E o rei fala assim que o irmão dele não tem interesse nessas coisas. Aí a Rhaenyra até fala que tem interesse. Só que você repara que ela também não vai lá na sala ver as tapeçarias. Ela sai dali e vai sentar em outro lugar, né? Pois é, eu acho realmente difícil que o Daemon em algum momento se torne um sommelier de tapeçaria, um grande admirador, né, dos padrões, da forma como foi tecido, dos desenhos, né? Eu acho que não acho difícil. Pode ser que um dia aconteça, mas não foi nesse dia aí que o episódio retrata. Esse é um episódio, assim, também que eu sinto que a Alicente, ela mostra muito mais pra gente, espectador, o quão é penoso pra ela também, né? Porque você vê ela como uma manipuladora, que é manipulada pelo pai, mas ao mesmo tempo que ela é manipuladora, ela é uma pessoa manipulada, ela não tem autonomia, né? Então ela meio que se saca essa daí, que pega muito, né? Fica soando ridículo, como se ela fosse fútil, né? E é triste isso daí. Ela pega e vai conversar com a Rhaenyra, as duas acabam tendo uma boa conversa, e eu fico até surpresa, porque eu não esperava que elas fossem fazer as pazes dessa maneira, né? Depois, se você vê até que a Rhaenyra, do jeito dela, ela é até muito inteligente, dissimulada, né? Mente quando precisa, mas elas tentam conversar e você vê também, claro, tem nessa parte aí também dessa festa no jardim, o Daemon, ele quer conversar com a Rhaenyra, ele se aproxima da Rhaenyra, eles falam aquele alto valeriano, falam questão de solidão, né? Até que eu saiba, assim, acho que até antes desse diálogo com a Alicente, né? Você vê que ela mostra toda a frustração, porque a questão do casamento tá ali, ela vai ser obrigada a escolher um pretendente. Conversam sobre esse negócio ele fala que ele é um cara casado, né? E aí ele chama até a mulher, chama disso, né? Chama desse nome aí que ele fala. E ela fala, mas você, pelo menos você não colocou um filho na barriga dela, né? Aí ele fala assim, mas imagina um filho crescer num ambiente tão inóspito, né? Você fica até admirado, né? Porque você pensa, os caras casam, já vai ter que engravidar as mulheres logo de cara, e por algum motivo, por quê, né? Será que ele não tem filho com a esposa dele, né? Ele é um cara que ele é refratário a seguir as regras sociais, né? E como ele não gosta da esposa dele, ele também não quer gerar um descendente com ela. Ele deve imaginar na cabeça dele que vai saber, né? Que o filho vai nascer menos forte, menos qualquer coisa, né? Enfim. Ele também, depois, quando ele arrumou um amante, ele também, pelo jeito, não cumpriu as promessas que fez para a amante também, né? A gente percebe que ela já não está mais com ele, ele prometeu protegê-la e etc. e tudo mais, até citou a possibilidade de ter um filho com ela e também não aconteceu nada disso, né? Ele já está de novo nas casas de desfrute, né, noturnas ali, isso sim. Não, e a conversa da Rhaenyra com a Alicente é uma conversa até muito dolorosa, né? Porque até sem querer ela fala algo muito ofensivo, né? Ela fala assim, olha, você... poxa, a Alicente fala, você está sendo cortejada por vários homens, né? Isso não é interessante, não é romântico, né? E aí a Rhaenyra fala, imagina que romântico eu ficar dentro de um castelo tendo que ficar parindo filhos do rei, né? Que é isso que a Alicente está fazendo, né? Então ela sente a porrada na hora, né? Ela até acho que foi meio sem querer que ela falou isso, mas acabou ofendendo, né? Uhum. Exatamente. As duas, de certa maneira, se reaproximaram, mas... E é interessante como esses diálogos eles são bem construídos e bem costurados, porque você tem o momento da conversa, óbvio, a Rhaenyra, ela quer alguém da idade dela com que ela possa conversar sobre, né, essas coisas que ela está vivendo, de precisar encontrar um pretendente e ao mesmo tempo de quem ela realmente gosta. Enfim, é legal ter uma amiga da idade dela para ser confidente, e que ela perdeu isso quando brigou com a Alicent, mas ao mesmo tempo, dentro do diálogo há linhas que demonstram a distância que continua havendo entre elas e certas coisas que há entre elas que são irreconciliáveis. Isso é muito bem amarrado e muito bem feito, né?
até nas oportunidades, né? Porque você vê que a Alicente, ela não tem pra onde correr, né? Mas pra frente o rei vai reivindicar a presença dela pra transar com ela, e são cenas paralelas tão interessantes, e a outra vai estar em outra vibe, fazendo outras coisas, tendo outras descobertas, né? O Ricardo diz aqui, ele fala assim, né? Porque vai ter essas cenas que a gente não mencionou ainda, mas ele fala assim, ó, que ficou com a impressão que o pai da rainha e a mão do rei tá financiando os atores de teatro. Ricardo, nesse ponto eu até acho que na verdade, porque se você recorda, não sei se tu assistiu Game of Thrones, possivelmente sim, que tinha aqueles pantomimeiros, né, que chama, né? E eles fazem, em todas essas histórias dessa época medieval, apesar de Game of Thrones não ser baseado em história medieval, e sim um universo que não existe, você vê que eles tiram sarro da realeza. É a maneira como o teatro e a arte têm para lidar com a desigualdade social, tirando um sarro federal, entendeu? Como é que é? Tem até aquele ditado muito bom, né, Marcos, que o riso é uma coisa afrontosa, né? E tal, democrática, né? O povo não tem condições de fazer nada, mas às vezes pode rir da cara dos representantes, né? Dos ditadores, né, dos reis e rainhas e monarquias, né? Só para constar, eu acho que não, Ricardo. Claro, a gente tá aqui, né, em especulações, mas o que tu acha? Tu acha que é o Otto Hightower que tá financiando aqueles atores de teatro lá? Acho que não. O episódio não deu nenhuma indicação específica disso, mas não é impossível que você tivesse alguém que tenha o interesse, né, em minar, né, essa coisa da sucessão da Rhaenyra, usasse esse tipo de funcionaria como uma espécie de propaganda contrária ao coroamento dela. Né? Não seria um recurso ruim de se usar, não. Seria um recurso interessante. Não, se o Otto ainda não teve essa ideia, nós vamos mandar para ele um recado e falar, uma ideia boa aí que o pessoal teve. Não, e pensando assim, até... Veja bem, tudo é possivelmente de ser manipulado dentro de um reinado, né? E tal, né? Porque, cara, com certeza, né? Não tinha os passarinhos e tal, e sempre tem alguém querendo manipular o povo, né? É uma maneira de manipular, né? Deixa eu dar boa noite aqui, porque chegou a minha amiga Alê. Boa noite, Alê. Antes tarde do que nunca. Que bom que você veio, Alê. Membros 88. Gente, sempre boto o nome, senão, porque eu fico falando esse nome muito louco aqui. Santa sacanagem esse episódio. Boa noite, boa noite. O Francisco Henrique diz, a Rhaenyra deu um rolê no Tapa e nem vi ela aqui na rua. Na Lapa, Tapa, olha aí, a Lapa é aquele bairro do Rio de Janeiro que o pessoal fala que tem eu não sei se posso falar esse nome, Baixo Meretrício, né, onde rola de tudo, né, o Francisco. Verdade, ela deu um rolê na Lapa, olha isso, gente, a Lapa é assim? O Luiz Souza diz, esses teatros também eram uma forma da gente ver como o povo enxerga a situação da coroa e as suas preferências de certa forma. Sim, com toda certeza. Mas vamos continuar aqui no nosso passeio que a gente tem aqui pelas nossas anotações, porque eu acho que essa questão toda que vai possibilitar essas outras cenas que, nossa, as pessoas estão tão chocadas com as cenas, eu não sei porquê, afinal a gente tinha em Game of Thrones irmão comendo irmã, né? Pelo amor de Deus, né? Até pudico esse negócio do tio com a sobrinha, né? Porque, detalhe que eu acho que ele nem é um tio, como é que eu posso dizer? Acho que ele é meio bastardo, né? Um negócio assim, é irmão, claro, mas é meio bastardo o Daemon, não sei. Mas eu acho que... o Samir aqui pra falar. Oi. Vale a pena a gente... Mas tudo bem que a gente pode fazer isso depois que você comentar essa parte da ida dela e do Daemon até a cidade. E mas vou a gente falar. Sim, então depois a gente comenta a comparação com certas abordagens que tinha na série anterior, na série Guerra do Sono. Você tem a certeza que eu vou fazer isso, porque, como eu falei no começo, para mim tem um diferencial muito bom o fato de ter uma diretora como mulher aqui. Tem um diferencial interessante, né? O Newton Castilho diz, a Rhaenyra foi a Jasmine nas ruas de Agrabah. Exatamente, mais 18, né? Já pensou, menina, Jasmine, né? Tu lembra, né, do Aladdin, da Disney, né? Mas vamos lá, então. Aqui eu quero só comentar
esses diálogos aqui da Rhaenyra, te perguntar a tua opinião, porque ali eu acho que ele pescou o que ele tinha que fazer, entendeu? Até o que ele vai fazer depois, mais pra frente, essa manipulação que esse cara... Não é nenhuma questão, ele queria meio que queimar o filme da Rhaenyra, né? E é ali que ele teve essa ideia, o negócio da solidão, dela falar que os nobres casam, as mulheres casam, só que elas, depois de casar, elas podem fazer amor, fazer sexo com quem elas quiserem, elas têm autonomia, e a Rhaenyra fala que não, que na verdade o casamento é uma prisão onde a mulher é obrigada a ficar parindo filhos, e recorda da mãe dela, né? Que ela perdeu a mãe, ela fica tentando várias vezes dar esse herdeiro homem, né? Pro rei. Uhum. Teoricamente, uma rainha até poderia fazer essas coisas desde que ela não fosse casada, porque se ela fosse casada, seria, né, oprimida pelo cara com quem ela é casada, né? A não ser que ela fosse a sucessora do trono mesmo. Aí talvez o marido é que tivesse que abaixar a cabeça para ela, né? Mas a Rhaenyra sabe, né, que mesmo que não seja dito, e mesmo que o Viserys não diga que não, é muito provável que o filho do Viserys passe a ser visto como sucessor do trono, né? E, enfim. O rolê todo é esse, né? Porque como o Samir falou e a gente já conversou, tem muito a ver com aquela Guerra das Rosas, né? Que são aquelas rainhas tentando puxar cada uma o sardinha pro seu... Vai ter a dentro do caso de Inglaterra, né? Então, a gente interessante, até porque a rainha faleceu recentemente, né? Então a monarquia está muito na cabeça das pessoas, né? Recentemente. Mas eu queria... Oi, perdão, pode falar, Marco. Não, só essa coisa porque o pessoal está comparando, né, a questão do incesto. Mas a gente vai falar nisso mais para frente, quando eu terminar de descrever essa cena deles na cidade. É verdade, é verdade. O Marcos me ajuda aqui, ele vai acompanhando o chat também pra gente não perder nada, né? A Lê tá falando aqui que o Otto é super político, como toda a história da sua casa. Lembrou muito do Mindinho, né? Sim. Tio e sobrinha diante dos Lannister ficou uma coisa até pudica mesmo, né? Jaime Cersei, que é aquilo, né, gente, né? O menino que é jogado da janela e tudo, né? O Luiz Souza fala, ficou dúbio sobre o motivo do Daemon ter esse lance todo com a Rhaenyra. Não sabemos se foi porque ele queria queimar o filme dela, ou se ele queria como esposa. Eu tenho a impressão, Luiz, que tinha um propósito de, né... Bom, a gente vai chegar lá, né, que a gente está se antecipando aqui. Mas deixa eu puxar aqui, porque aqui vem uma das partes dos segmentos que, claro, foram muito interessantes, né? Que aí a Rhaenyra, ela vai voltar pro quarto dela, né? Vai ter aquele negócio... Você vê que tá chorando nos braços da rainha, ali sente a filha, né, o bebezinho, e ela balançando assim e tal. E vai começar esses paralelos, o paralelo do que a Alicente está fazendo e do que a Rhaenyra vai fazer, né? E é interessante, porque ela tá lá tentando acalmar a criança, e depois já mostra ela tomando uma taça de vinho, e vai deitar na cama e parece imensamente entediada, né? A Rhaenyra, por outro lado, já encontra no quarto dela uma roupa, um mapinha que mostra uma saída secreta. Aí ela vai encontrar o Daemon lá fora, né? Que ele está encapuzado, né? E os dois vai mostrar para Rhaenyra as ruas, né? De King's Landing. E, cara, tem de tudo. Eu achei o maior babadeiro, porque, cara, tem gente atravessando corda, tem gente cuspindo fogo, gente vendendo doce, tem de tudo, né, Marco? Eu nunca vi uma movimentação... Eu quis ir pra King's Landing. Caralho, é muita movimentação noturna, cara. Eu achei animadíssimo aquilo. Eu, por mim, estaria ali vendo o cara andar na corda bamba, vendo o pessoal cuspir fogo, vendo o teatrinho lá que o pessoal fez, que também era muito bacana e tudo mais. Ainda mais agora que não tem o Daemon comandando os mantos dourados, podendo chegar e cortar você em pedaços a qualquer momento sem motivo, né? Então o pessoal tá até mais animado em ter vida noturna, né? Ele fez isso nas cenas tenebrosas, né? Acho que foi até do primeiro episódio que eu recorde, né? Que ele sai com os caras e sai matando geral, né? Pra tocar o terror, né? Ou seja, mas nessa noite aí, por sorte, ele tá ali só como espectador, né? E levando a sobrinha pra ver esses locais, e são recortes assim
muito interessantes, né? Apesar de serem cenas noturnas, eu acho isso legal de mencionar, que dá pra você enxergar tudo de boa, entendeu? Não tem muito aquela reclamação que o pessoal faz de cenas escuras, onde não se enxerga nada, né? Aqui não, você vê que respeita o fato de ser cenas noturnas e dá pra você enxergar, dá pra você acompanhar. Eu acho muito interessante quando ela tá vendo a peça, né? Do teatrinho, e aí ela, claro, ela começa a vaiar, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Que ela tá fora e tal. E ele você pode vaiar, né? O Damon fala, mas é isso que o povo pensa, né? E ela é obrigada a parar um segundo e refletir ali, né? Sim, exatamente. E enfim, é curioso esse negócio desse passeio dela ali, né? E você falou muito bem, essa montagem paralela a pessoa que pode se permitir descobrir coisas, ter experiências novas, nem que ela tenha feito isso levada pelo tio, talvez ela por si mesma não tivesse, né? Uhum. É muito interessante esse paralelo, né? Não, eu tô adorando o chat aqui, tá muito legal. A Lu tá falando aqui que a Rhaenyra ia jantar até o Sir Arwen Strong, mano. Não entendi como é que é. Achei que a Rhaenyra ia jantar até o Sir Arwen Strong. Ah, o Strong é o que é? O filho do outro Strong lá, o Lord Strong, né? E o Daemon levou a Rhaenyra na Lapa. Já é a segunda pessoa, Lu, a falar da Lapa aqui, gente. Tô achando a Lapa super interessante. A Lê diz aqui, o paralelo da mãe cuidando do filho sempre e depois ainda tem que dar conta do rei. Achei triste, sim, é triste. Mas esses paralelos entre as cenas eu tô achando muito legal. O sexo por prazer e por obrigação. Nossa, isso é tão legal, né? Porque você... Sim. Aí você vai ter a cena que eles entram na casa dos prazeres, né? Que, gente, aí tem todo um diferencial. É nesse ponto que eu queria chegar, que eu acho legal a gente comentar. Porque você tem um olhar da mulher que é elegante para a cena. Apesar que você vê que está acontecendo uma orgia, né? São cenas que não quer focar, não quer mostrar aquilo claramente, como tinha aquelas cenas do bordel do Mindinho, né? Em Game of Thrones. Você tem aqui uma cena dirigida por uma mulher que tem esse lance da escuridão, o olhar dela que passa pelas coisas, para muito brevemente, né? Então não precisa, né? Ali é para você mostrar pra gente, pro espectador, que a protagonista inclusive tá se excitando com aquilo, porque inclusive isso vai levar ela a dar essas bitoca, né? Esses amassos com o tio dela, né? Tudo pra ela é uma coisa nova. E você vê que eu acho, né, Marcos? Não sei se tu concorda, acho que tu concorda, que o olhar da diretora fez toda a diferença, né? Pra essa cena da Casa dos Prazeres, pô. Ela teve muita sensibilidade. Eu achei aquilo excepcional. Era interessante que às vezes você tinha em Guerra dos Tronos aquela coisa das pessoas estarem conversando e fazendo intrigas dentro do bordel, e de fundo você tinha aquelas cenas de sexo explícito absolutamente desnecessárias, diga-se de passagem, né? Enquanto que aqui, aquelas cenas no bordel, as imagens do sexo e da exposição do corpo das mulheres ficava meio que à frente, inclusive, do que estava sendo conversado. E isso era bem problemático. Aqui, primeiro que é tudo numa penumbra, é tudo muito mais sugerido do que mostrado de maneira muito explícita, embora a gente entenda perfeitamente. E você entende. Isso. A gente entende também, meio que também pelo olhar dela, né? Um olhar de descoberta, de poder ver práticas ali de prazeres sexuais abertamente, coisa que ela obviamente não tinha visto ainda, e tem toda essa delicadeza de o foco não é naquilo, o foco é na descoberta dela, em como ela está se sentindo ao mesmo tempo encabulada, constrangida e excitada ali, e como isso também foi uma forma que o tio também fez para poder deixá-la, digamos assim, manipular e deixá-la no ponto para ele poder, né, ficar com ela e possivelmente transar com ela. A gente sabe que eles vão começar a dar a ficar juntos, a se abraçar, ele tenta beijá-la, mas quando ela corresponde aos beijos dele e tenta beijá-la, é no momento em que ele vai embora e a deixa, né? Ele dá uma amarelada, né? Talvez ele não tivesse nem intenção
de transar com ela, né? Ele só queria queimar o filme dela. O Luiz Souza diz aqui rapidamente, deixa eu só dar um feedback do chat, que ele fala que a cidade está mais segura, talvez ao futuro trabalho brutal do Damon, né? Pode ser, infelizmente, né? A Clarice, boa noite. Diz aqui a Clarice Bravalha, diz: Rhaenyra deveria patrocinar os artistas para falarem bem dela. Sim, mas eu acho que ela nem tinha essa maturidade, né, o Clarice, né? Saiu descobrindo agora, acho que futuramente talvez, né? Já que ela vai lidar com a questão política bastante. A Lê diz aqui, ó, que tá achando muito bacana que a gente tá pontuando a passagem do tempo. Obrigada, Lê. Essa questão de GOT, né? O pessoal tava ficar bem perdido, né? E a Lapa, né? Tá tudo. A Lapa ficou famosa aqui, gente. As conexões com a Lapa, né? A Lê tá falando que tá rindo alto com esse negócio da Lapa aí, que tá realmente muitas pessoas falando, tá na Lapa. A Lu diz, ó, cenas do bordel do Mindinho era certo que alguém da família aparecer na hora. E o Marcos, aqui, Marcos, pra você. As cenas de sexo, a Lê diz, dessa série estão bem dirigidas e dentro do contexto. É a maturidade que a série atingiu, né, a Lê, né, Marcos, né? Atinge uma maturidade, porque é outro showrunner, são outras pessoas. Eu acho que aqueles dois, eles falharam em várias coisas, entendeu? E numa arrogância que eles não conseguiam parar, só falar, puta, vamos parar de fazer isso. Ou então começou a fazer fanservice demais, né? E aí que as coisas foram desandando, né? Talvez um dia a gente converse mais sobre algumas questões de Game of Thrones, porque eu acho que houveram alguns erros, sim, que a gente até mencionava quando gravava o Podcasteros, né? Mas, como você falou, Marcos, na hora que ela tá né, ele fala umas palavras para ela, falar, o sexo é também para sentir prazer, para a mulher sentir prazer, né? E ela fica encantada e ele dá uns beijos nela e ela corresponde totalmente. Isso daí ela só não faz mais porque realmente ele resolve largar ela lá e deixa ela sozinha. Aí, quando ela sai, vai voltar pro castelo sozinha, tem um molecote, né? Tem um espiãozinho ali na rua, um menino. Exatamente. Ele vai levar direto a informação pro Otto Hightower, né? Que mais pra frente vai passar essa informação pro Viserys. Não, deixa eu só corrigindo. Ele não é nem que ele vai levar a informação pro Otto Hightower, que na verdade a gente vai descobrir que aquela moça lá que ficava com o Daemon, né? Que ele meteu ela naquela cilada de louco lá, falou que ela queria ser a próxima esposa dele, tava grávida do filho dele, que ela tem um nome aqui, ela se chama, é chamada de Verme Cinzento, acho que é Verme Cinzento, né? E você vê que Verme Branco, ó, isso aí, Verme Cinzento, acho que era o outro lá né, o da Daenerys lá, o Verme Branco, porque o menino trabalha pra ela. E tu sacou isso daí no diálogo deles? Que aí quando o Daemon aparece no outro dia, ela vai pro castelo, volta, vai ter toda uma cena que a gente vai comentar, mas aí a gente descobre que o menino trabalha pra ela, né? Que ela não tá mais fazendo o trabalho de prostituta. Né? Ela tá... ela é uma mindinha, ela tem os passarinhos dela. Ela vai fazer miséria com esse sujeito, você vai ver. Miséria, ela vai fazer miséria. É o mestre dos sussurros, exatamente, tipo Varys, né? Exatamente, Ale. Mas pô, eu acho que não dá pra gente ignorar, até porque a gente vai falar mais dessas questões aí, o quão foi bonita, vou falar pra vocês, né? Eu acho que pela primeira vez, assistindo tudo que é relacionado à Guerra dos Tronos, sabe, a esse daí que não deixa de ser um spin-off, apesar de ser um prequel, né? Eu acho cenas de sexo absolutamente fantásticas, porque a cena de quando a Rhaenyra retorna e ela vai encontrar aquele lá que é o cara que protege, né, que é o cavaleiro da guarda, né, que é um cara muito bonitinho, diga-se de passagem, né, Marcos? Qual é o nome do personagem, tu recorda ele? É o Sir Criston Cole. Isso. Interpretado pelo Fabian Frankel, né? Tá aqui, ó, o nome dele. Aí ela chega e ele fala, what the fuck, né? Porque ela entra pela outra porta e fala, caralho, por onde essa menina saiu, né? E tal, e ela entra, bate a porta e ele, princesa, o que foi? Tá machucada? Deixa eu ali chamar o meu
supervisor, né? Aí vai vir essa cena maravilhosa, deliciosa. Aí ela segura o capacete dele e ele fala, pô, dá licença, né? Me dá meu elmo, né? Capacete, né? Meu elmo, né? Aí ela começa essa brincadeira, né? E tal, de tentar, tipo assim, brincar com ele, não dá pra ele, dá um beijinho nele e ele acaba cedendo, né? E a cena onde ela vai tirando a roupa dele. E acho bonito porque é ela que vai tirando, é ele que tá cheio de roupa. Normalmente nessas cenas desses filmes meio soft porn, ou até esses filmes meio caliente assim, sempre tá a moça cheia de roupa, são cenas, né, delicadas, tiram várias peças de roupa. Não, aqui é um homem que ele tá com toda aquela roupa, aquela armadura, aquele manto, né? E aí eu sinto falta do Samir, o nosso amigo, aqui alguém no chat dá essa resposta pra gente, porque a gente sabe que mesmo os caras que iam lá pra muralha, eles não eram celibatários. Eles fugiam, iam para aquelas cidadezinhas transar, né? Acabam indo transar. Os mantos dourados, eles não podiam se casar, nem constituir família. Mas presumo eu que eles tinham algum juramento de celibato, que eles também não respeitassem, né? Como é que é? Respondam pra gente aí. Se é uma coisa que, por exemplo, se ele for descoberto, ele seria, sei lá, morto, né? Tá aí essa espécie de background que eu gostaria de saber, né? Da história em si. Mas a cena é muito bonita, né, Marcos? O momento que ele olha o manto, né? E ela vai tirando toda a roupa dele, a bota e tal. Até eles terem uma cena linda, gente. Primeira vez que eu vejo uma cena tão bonita de sexo, cara. Ela cheia de autonomia. A não ser a da Arya. A da Arya também é legal, né? A da Arya. Apesar que é uma cena breve e, né, que aconteceu na Game of Thrones, que ela também escolhe o cara, né? Com quem ela quer transar. Mas a cena da Rhaenyra é fantástica, né? Sim, é uma cena bem delicada. Aliás, toda essa sequência, desde ela indo até a casa de prazeres, a casa de desfrutes lá com o tio, essa coisa do envolvimento dela com o tio e ele deixando ela, até esse momento em que ela finalmente vai ter a noite de amor dela, né, com o Ser Criston, é tudo muito... A cadência desses momentos, a maneira delicada como eles são conduzidos, a cena de sexo também que vai acontecer entre ela e ele é muito delicada, muito bem feita. A gente tem realmente a impressão que a gente está acompanhando não uma coisa, como é que eu vou dizer... feita para te chocar, para ser escandalosa. A gente tá acompanhando com um olhar bastante delicado. Para ser erótico, né? Bonito, né? É para ser essa coisa da descoberta da sexualidade de uma jovem, né? Ela tem 18 anos, a personagem nesse, né? E até o fato da aparência dela de ser uma menina muito jovem, né? E tudo mais. Apesar da atriz ser mais velha, né? A atriz acho que tem mais de 20 anos, né? Com ela certeza. Tem 22 anos. Mas o tanto que é estranho e esquisito a gente ver essa menina tão jovem ter o florescimento, né, sexual dela, mas o episódio conduz isso de uma maneira... Não, é incrível, porque enquanto tudo que está acontecendo, no momento que ela está no bordel, por exemplo, a Alicente está sendo comunicada ali por uma serva que o rei está solicitando ela, entendeu? Aí você vê ele transando com ela com aquela cara, entendeu? De putz, meu, né? Que merda, né? E ela disfarça, olha para ele, depois olha para um lado. E você vê o quanto é frustrante, né, aquela rotina dela, né? Eu acho que ela, pela primeira vez... estão mostrando pra gente também como é que é uma merda, né? A pessoa manipulada por questões de poder e ela tem que ficar dando pra aquele cara que é muito mais velho que ela, né? O enquadramento dessa cena do Viserys transando com a Alicent foi muito bem pensado, porque você vê a cena de cima, você consegue ver a mão podre dele, as costas e o ferimento que ele tem, né? As necroses que ele tem espalhado ali pela parte superior do corpo toda, né? O que não deve ser uma visão nada agradável para sua esposa, né? E ele com aquela mão necrosada no ombro dela, e a gente consegue ver
apesar dele estar cobrindo ela, exatamente o que você falou, a gente vê no ombro dele o rosto dela com aquela expressão de que no mínimo pelo amor de Deus, né? É um gigantesco tédio e desconforto no mínimo, né? E a gente ter paralelo da cena tão delicada e visivelmente prazerosa da descoberta da sexualidade da Rhaenyra com o Criston Cole é um gato, né? Vamos falar real, o ator é lindo, gente. Né? O pessoal tá até comentando aqui que essa é uma cena muito linda, né? É uma cena bonita, né? A gente tá sempre tendo acesso e o pessoal, até isso tem a ver com o showrunner, gente, de achar que cenas de sexo tem que ser todas violentas ou ser cenas assim que choquem, né? Nunca vamos esquecer, né, Marcos, aquela cena lá dos caras já bem avançado nas temporadas, que eles aquele cara que transa com todas as filhas, eu não recordo, são tantos personagens, mas aí os caras estão tipo conversando com o outro e tá estuprando as mulheres ao fundo, né? É toda uma sexualidade violenta, né, que remete à morte, né? E é claro, a gente tá aqui no começo de uma história, muitas coisas podem acontecer, mas o fato dessa personagem especificamente, ela ter escolhido para quem vai ser o primeiro dela, porra, isso fala muito sobre ela, entendeu? Que ela fala assim, mas quem vai escolher sou eu, né? A primeira pessoa, né? Não vai ser meu pai, não vai ser questões políticas e tal, né? E o pessoal responde aqui também, viu, Marcos? Fala assim, que realmente os caras são juramentados, aqui, ó. A Lê diz, ó, os caras são juramentados. O Ramon também fala, boa noite, Ramon, Arão, a Lu, né, que tá falando aqui também. Só que todo mundo era só, né, no sigilo, né? Só no sigilo. Voto de castidade, convenhamos, ninguém cumpre, né? Quem é que cumpre? O padre não cumpre, né? Pra começar. Eunuco, né? Não cumpre porque usa outras partes da sua anatomia que não foram dá pra tiradas, brincar de né? outro jeito, claro. Então ninguém cumpre voto de castidade. Então né? é profama. Uma aberração o voto de castidade. É claro que se você é pego quebrando esse voto, tem as consequências, dependendo de qual a ordem que você faz parte, né? E, claro, quebrar o voto de castidade com a própria herdeira do trono que você deveria proteger deve ter consequências ainda piores, Nossa, né? Eu tô com medo disso, gente. Tô com medo. Eu quero dar boa noite pro Augusto Ganzetti, que tá aqui. Diz que o episódio foi ótimo. O Luiz diz aqui que a cena de sexo do Verme Cinzento e da Missandei em Game of Thrones é verdade, que boa recordação, Luiz. Ele tá falando, Luiz Souza, que é muito bonita, né? E, cara, porque gerou várias discussões, né? É verdade, essa é uma cena de sexo gentil e carinhosa, né? Muito bonita, que ficou todo mundo se perguntando como é que dá pra brincar, e eles mesmos conversam, né? Porque eles são emasculados, né? Aqueles soldados e tal. E não mostra pra gente, porque nem tem toda essa necessidade, acho que mostra bem pouco. Mas é bem bonita. Boa recordação que você deu aqui, né? Mas no caso específico aqui desse episódio, a gente tá vendo uma estrutura de roteiro muito boa, aproveitada pela direção para criar uma montagem paralela que acaba sendo muito plena de significados e de camadas para essa história. Enfim, esse episódio ele tem um acerto em cima do outro, né? Sim. Uhum. Não, o Luiz recorda aqui, o Luiz Souza, que o enquadramento da cena da Alicente do rei lembra muito os estupros ocorridos em The Handmaid's Tale, hein? Olha, boa recordação, né? Que são terríveis, né? A série, as cenas de estupro horrorosas, né? A Lê comenta que as perebas do trono, é verdade, são as perebas do trono, Marcos. As costas tudo bichada, né, e tal, né? Tá na hora de botar umas almofadas nesse trono, né? Porque tá todo mundo pegando doença, o trono cheio de tétano, né? Tá louco, né? Ele, sei lá, band-aid, né? Salompas, mas pelo jeito nada disso é arnica, mas nada disso é usado lá. Eles ficam botando as larvinhas lá pra comer a carne dele. Daqui a pouco as larvas vão ficar gordas e ele vai ficar bem descarnado, né? Coitado. O Augusto diz que sexo com amor é mais legal. Né, pô, isso daí é que vai saber, é questionável, né? Tem gente que faz sem amor, diz que é bom também. A Lu diz que a Rhaenyra queria o mais gostoso, com experiência em combate. Experiência em combate é um diferencial. Você vê que aí como a diferença em combate fez toda a diferença, né? É isso aí.
Caraca, adorei. Diferença em combate. É o Tinder, ó. Diferença em combate será um diferencial. Isso, tem a foto, né? Sou atlético, né? Carinhoso e tenho experiência em combate. Bom, aqui, ó, é claro, né? O pessoal tá comentando aqui, o Ricardo não concorda, acha que ele não queria fazer sexo com como é que é? Que ele não queria fazer sexo com ela. O Arão dá boa noite, Arão Neves. Como diz o músico, ela é feliz, ela é bandida, haha, né? E é isso, então vamos continuando aqui com a nossa pauta aqui, que a gente gosta de dar muita atenção pro chat aqui, a gente acaba até meio se perdendo. Mas agora vem uma parte interessante, né, Marcos? Porque... Perdão, eu só pode preciso falar. Tem uma coisa que eu preciso citar. Que o Augusto falou que, pelo jeito, o Daemon Targaryen não é imbrochável. Pelo jeito, ele sai boa. do clima. Né? É verdade, né? Bom, sei lá, de qualquer maneira, ele aparece totalmente jogadaço. E aí sim que a gente vai descobrir, mostra essa cena, né, do moleque chamando o Otto Hightower, né? Avisando o que aconteceu. E no outro dia de manhã, você já vê o Daemon Targaryen todo jogadão. E quem tá cuidando dele é Mysaria, não sei o nome dessa personagem. Inclusive, ele vai mais pra frente também aparecer bem bêbado de ressaca no palácio. Por isso que eu acho, posso estar enganado, que ele, nessa tentativa, ele, claro, fez tudo de caso pensado, mas na hora H... ele enfrentou alguns sentimentos ali de culpa, remorso, sentimentos conflitantes, o que levou ele, inclusive, a encher a cara depois, né? Porque ele ficou um tanto quanto enojado dele mesmo por ter feito o que ele fez, né? Mas não impediu dele de continuar, é meio né? mix de feelings, né? Porque eu fico com essa impressão também que ele não conseguiu chegar finalmente com ela, o que é ótimo, né? Porque depois ela acabou... sei lá, tendo uma relação que pra ela foi melhor, mas você vê que ele, claro, ele tinha intenção de fazer algo que ele vai mostrar, né? Porque ele vai conversar ali com a Mysaria e tal, e ela vai falar, não sou mais prostituta. Ele é muito, né, grosseiro, né? Fala, o que você tá falando? Você é apenas uma prostituta, sei lá, ele ofende ela, xinga, é idiota, um negócio assim, Aí ela fala, não sou mais. E ela tá recebendo o menino com as moedas que levou a informação. Então você vê que esse verme branco realmente é ela que tá com esse núcleo aí de gente ali, de detetives, né? Com os passarinhos dela ali em Kingsland, né? E tal, que é muito mais vantajoso. Ela falou, essa vida de prostituta não ia me fazer chegar em lugar nenhum. Uma vida muito violenta, obviamente. Vocês recordam, né? Que ela fala do passado dela, que ela foi vendida inúmeras vezes e tinha muito medo e não consegue ficar com o Daemon porque com ele não tem segurança, né, Marcos? Exatamente. Ele prometeu protegê-la, né? Mas depois ficou falando para todo mundo, olha, eu vou ter um filho com ela, tá? E botou um alvo na testa dela, literalmente. E ela, claro, ela fala isso para ele num dos episódios anteriores, né? Não exatamente com essas palavras, mas você desenhou um alvo na minha testa. E se eu ficar grávida, vai ter outro alvo na minha barriga. Não dá, né, amigo? Pois é, cara. Não, meteu ela numa cilada. Ele é muito boy lixo, o Daemon, né? Você vê que ele é muito boy lixo mesmo, né? Mas aí o boy lixo volta pra casa bêbado, já é recebido ali pelos soldados ali, a galera falando, o rei quer falar contigo, hein? E tal, né? Porque o rei já soube, você tem a cena do Otto Hightower contando pro rei. Gente, eu adorei nesse episódio também o quanto o Otto Hightower se ferra, né? Porque primeiro que ele vai chegando lá todo, não sei como é que eu vou contar isso para você, meu rei, né? Como é que eu vou falar para um pai o que a filha está fazendo? Aí o Perry Considine, ele é ótimo, esse ator que faz o Viserys, porque esse cara passa tudo, né, Marcos? Ele passa na interpretação todo o cansaço, né? A falta de paciência. E você tem nesse episódio, inclusive, ele revelando que ele não é um cretino burro. Ele é um cara inteligente, ele não está sendo manipulado, ele está se deixando manipular, tá dando a impressão que ele é manipulável, só que nem tanto. Que quando o Otto fala isso daí, ele fala, primeiro que isso é mentira, né? Então fala quem falou isso daí que eu vou mandar arrancar os olhos e tal. E o Otto já percebe que não foi exatamente uma jogada muito inteligente sair entregando a
a vida sexual da Rhaenyra, né, e tal, falando que ela transou com o Daemon e tal. Porque, detalhe, isso daí é mentira. Esse passarinho que viu isso daí deve ter visto eles dando os amassos, presumo eu, né, e achou que eles estavam transando, mas porque não é verdade, né, que ela não chegou finalmente com ele. Uhum. O Considine, pra mim, ele é talvez o melhor ator em cena até agora na série, como você mesma falou. Ele transmite todas as emoções, todas as contradições que esse personagem, o Viserys, tem. Ele, quando a insegurança dele, a dificuldade dele de ser de ter a postura rígida, né, em determinados assuntos que um rei precisa ter, a dificuldade dele de equilibrar as relações familiares com as relações que ele tem políticas na corte, e os vários sentimentos conflitantes que tem dentro dele. O ator ele transmite isso muito bem, de uma maneira muito equilibrada para contar a história. Ele é um cara que a atuação dele está muito a serviço de que a gente entenda tudo que está acontecendo e entenda por que o personagem faz essas coisas e como essas coisas vão influir na história. É uma interpretação muitíssimo bem feita. Eu até queria citar também que a Lê estava dizendo que o Daemon, né, que é o Matt Smith, né, também ela acha que ele está muito bem no papel. O Matt Smith, ele tá usando uma outra coisa, que ele faz uma atuação muito mais minimalista. Uma atuação muito de sentimentos contidos, escondidos, para que quando ele tem alguma explosão, ele é uma pessoa, né, o Daemon é uma pessoa impulsiva e que você não consegue prever exatamente o que ele vai fazer. Esse minimalismo do ator faz que quando ele tem alguma explosão, ela ganhe mais força, né? É uma opção interessante e tudo mais. E olha que eu tenho ressalvas, hein? Eu tenho a impressão que minha impressão, viu, Ale, que o Matt Smith, ele faz uma leitura desse personagem que ele é muito contido, mas eu acho que ele é excessivamente contido, entendeu? Eu gosto de vilões que tenham aquele ar mais vilanesco, né? Talvez seja o problema, seja eu. Mas ele tá bem, sim. Nesse episódio que ele tá ainda por cima Backstreet Boy, mudou o cabelo e tudo, e fica aquele cabelinho voandinho assim, eu acho que ele, né? Ele tá ótimo. Ai, gente, mas Samir olha... chegou. Samir, cadê Samir? Samir, ele tá onde? Tá no chat? Aqui, ô Samir, não quer entrar não, ô Samir? Entra aqui, a gente já tá no ponto que a Rhaenyra e a Alicente vão bater boca lá aos pés da árvore, lá, se quiser entrar, entra pelo link aí, meu amigo, tá? Já foi enviado já. Mas, gente, então, estamos falando aqui das consequências, né? Eu acho que uma parte das consequências, né, primeiro que, é claro, a Rhaenyra vai ser intimada pela Alicente, né? E isso é estranho, né? O tom que a Alicente fica falando com ela, como se ela tivesse sido ofendida pessoalmente por isso. Eu fiquei com essa impressão que parece até como se ela falasse, como é que pode? Ela tá se divertindo, fazendo tudo, e eu tô, né, já que você tem os paralelos, né, nessa vida meio de merda, né, tendo que aturar esse velho do pai dela, né, e tal, mas ela chega muito ofendida, né. Foi meio assim, olha, eu quero te dar um conselho, viu? Eu fiquei sabendo que você anda fazendo umas coisas gostosas e safadinhas e divertidas aí à noite que eu não posso fazer, tá? Mas isso pode te prejudicar a tua maneira como o pessoal do reino vê você, viu? Então menos, viu? Ficou meio bagulho assim, eu tô te defendendo também, como é que você faz isso se eu tô te defendendo? E a Rhaenyra super humilde, né, e mentindo loucamente, não, eu juro pela alma da minha mãe que eu não fiz nada com o Daemon, né, e alguém falar contra a minha castidade é traição, né, e tal. A Rhaenyra maravilhosa, né, mentindo na cara duríssima, né, e tal. É verdade esse bilhete, né, não tem aquele negócio lá que o pessoal fala. Só faltou ela cruzar os dedinhos e dar um beijo, né? Mas, enfim, tem horas que não tem, infelizmente, né, às vezes você precisa, né, enfim, se admitir certas coisas em certos momentos, às vezes você vai pagar por essa sinceridade até o fim dos seus dias, né? Então,
Sim. No chat aqui a Lu diz que o Otto é um pé no saco, sim. Ele queria dar pro Demon? Como assim só pode? A Lê diz, o Otto é manipulador. É que a gente vai comentando e o pessoal vai mencionando aqui, né? O Newton Castilho falou, ó, acho que o passarinho só viu ela saindo da Casa dos Prazeres. Pois é, Newton, não mostra pra gente se ele estava de bituca lá dentro ou se ele estava só lá fora, né? Mas de qualquer maneira ele mentiu, né? Porque ele passou pra Verme Branco lá, que é a patroa dele, a informação que eles estavam transando, né? E isso aí não foi, né? Só tava dando uns beijoca. Ou talvez a interpretação da criança, né? Vai saber, né? O Samir não entrou ainda. Samir, entra aí, pô, pelo menos pro finalzinho, né? Ele falou que ele tá em trânsito ainda. Ah, ele tá em trânsito. Samir, cuidado, menino, não fica... Bom, ele pode estar só ouvindo a gente, né? Mas de qualquer maneira, então aí a gente segue aqui, porque aí vai ter o diálogo também com o rei, né? Que o cara foi arrastado lá pra falar com o irmão tá mega puto, né? E tal, e com toda razão, e falando, porra, você... O que você fez com a minha filha, né? Eu vou falar que o cara tá meio jogado, meio bêbado, começa a chutar ele, o Viserys chuta ele, e ele fala assim, mas você tá me acusando, né? Do que foi que eu fiz, né? E aí, assim, você fala, caraca, né? O Viserys vai acabar com ele, né? E ele aí que você vê aonde que ele queria chegar. Não sei o que tu acha disso, Marcos, né? O pessoal aqui também não tem certeza aqui no chat. O Viserys tinha a intenção de fazer isso desde o começo. Eu tive essa impressão. Ele falou assim, na hora que ele estava conversando no jardim com a Rhaenyra, e ela falando de solidão, de casamento arranjado, desse negócio da mulher não ter autonomia sexual, né? E ele fala que sim, que as pessoas têm mais autonomia depois que se casam, que ele já estava engendrando um plano ali, onde ele pudesse sujar a reputação dela. Ele falasse assim, eu vou dar a entender que ela transou comigo para eu chegar pro pai e falar, ó, ela vai ficar falada, não vai ter um lorde que vai querer ela. Que é exatamente isso que ele fala. Ele fala, por que a Rhaenyra não pode casar comigo? Né? A Rhaenyra podia casar comigo. Né? Então eu fiquei com essa impressão, né, Marcos? E você? Que ele já estava... Não, ele fez tudo isso. de caso... Sim, ele tinha planejado isso, com certeza. Mas é que eu penso também... Né? Não é nem querendo defender esse personagem, mas eu acho que ele tem uma certa ambiguidade. Eu acho que ele também pensava o seguinte, talvez, né? Assim, estão questionando a possibilidade dela ser herdeira do trono, estão querendo, na verdade, tornar o herdeiro realmente o filho, né, do Viserys. Ele também, claro, o Daemon é movido por poder, mas ele também pode ter pensado assim, da maneira torta dele, né? Eu caso com a minha sobrinha e vou apoiá-la depois, né? Com tudo que eu puder na reivindicação ao trono. Ela vai ter o trono dela e ele, claro, vai ter o quinhão de poder dele à vontade também, né? Óbvio, não, e apesar dele ser casado, ele fala que o Aegon tinha 2 esposas, né? Aí que o outro fica mais puto com ele, tu não é o Aegon, filho da puta. Quem tu pensa que tu é, né? Porque, assim, né? O rei vai ficar vai ter a conversa com a esposa, né, e tal, e eu posso até ter trocado a ordem de alguns diálogos aqui, mas o negócio é que ele conversando com a esposa, com a Alicente, e ela é inteligente, né, e conciliadora, porque ela já conversou com sim, tá certinho então, ela já conversou com a Rhaenyra já jurou por tudo que é sagrado, que não teve nada com o Daemon, né, teve alguma coisa, né, mas... Aí ela fala assim, ele só tá querendo te provocar, ele tá querendo te humilhar, né? E aí vai vir um diálogo muito bonito do Viserys com a Rhaenyra, né? Aquele negócio, aquilo é muito Senhor dos Anéis, né? Que quando ela entra na sala, ele tá com aquela adaga que tá num pote, assim, com chamas, né? E ele fala que aquele rei lá da Valíria, que ele guardou o poema, o segredo dentro do metal, né, daquela adaga que quando é aquecido aparece aquelas palavras, aquela fala, né? Aquela adaga que um dia vai parar no bucho do Rei da Noite, né, inclusive. Se for, gente, é maravilhoso isso, né? É a mesma adaga, porque eu não tive essa sacação de que era a mesma adaga, né, mas porque se for é uma coisa, valiosíssima, né?
Se for, seria sensacional. De qualquer maneira, aquilo me lembrou muito o Senhor dos Anéis, né, gente? Né, do metal que fica no fogo, e quando ele fica no fogo as palavras aparecem. Claro que ali é muito mais sutil, né? Você tem nas palavras da Rhaenyra ali, esse negócio aí, do meu sangue virar o príncipe escolhido, um negócio assim, né? E, cara, é bem legal, né? E ele fala sobre a responsabilidade com ela. Ele fala, você tem que entender a responsabilidade do seu papel aqui, né? Porque ele entende, ele sacou tudo, entendeu? Ela não enganou ele. Mesmo se na primeira vez que ela fala com ele desde que aconteceu, ele sabe que ela fez alguma coisa, né? Ele até fala pra Alicente, ela é uma Targaryen, e o Targaryen é assim, arruma encrenca, dissimulado, arruma, né, arruma briga, e por aí vai. Exatamente. No caso aqui, as brigas estão se acumulando e as, né, os escândalos, que eu vou te falar que eu já estou imaginando o Viserys, a Rhaenyra, o Daemon e o Otto Hightower sentados no programa. E o dragão, hein? E o dragão sentado no programa lá, Casos de Família da Cristina Rocha, e lavando uma roupa por isso, suja gente, daquelas. Que ele tá usando esse fotinho, por isso. E entendeu? Olha a cara que ela fez quando no programa dela lá, Casos de Família, contaram que o tio tentou, né, se dar o desfrute com a sobrinha, porque tá de olho no trono do irmão. Olha a cara que ela fez. Eu queria que tivesse o para. Mas olha só, esse segmento dela com o pai é muito interessante, porque ali vai ter o fechamento praticamente do episódio, né? Ela vai conversar com o pai vai falar das responsabilidades que ela precisa entender, que ela precisa assumir. Vai ter essa questão do compromisso de casamento, porque aí sim ela vai entender que vai ser obrigada a casar com o filho lá do Sea Snake, né? Eu sempre esqueço o nome desse cara, minha gente. Eu sempre esqueço o nome dele. Ele é Loenor, Lorena McKennett, que é uma mulher que eu gosto muito de ouvir eu cantar, mas que é o cara lá que tem até no clipe, né, da temporada, ela dançando, que é o cara que montou o dragão quando o Daemon precisou de ajuda nessa batalha do episódio anterior, né? E aí ela fala, olha, eu sei das minhas responsabilidades, dos meus compromissos, mas você vai precisar se livrar dessa mão do rei, do Otto Hightower, porque ele tá me entregando, ele tá fazendo intrigas contra mim, né? Se eu tenho que assumir essa responsabilidade, você também vai ter que se livrar dessa pessoa. Sabe o que eu achei surpreendente, né? Dele chegar e acatar essa solicitação, né? O que faz assim que eu pensar que ele é até uma pessoa bem melhor do que a gente possa imaginar, na verdade, né? Porque se ele fala assim, ó, então, entendi, é verdade, ele sacou, porque o Otto, ele é um manipulador e ele entendeu inclusive o lance da Alicente, né? Ele joga na cara do Otto depois, né? Mas é só pra falar, assim, antes da gente ir pra parte do Otto, o que você achou dessa cena das conversas aí do pai com a filha, esse negócio da adaga? Eu achei sensacional. Acaba tendo um diálogo interessante com Guerra dos Tronos e com toda a cronologia do que vai acontecer. Ao mesmo tempo, é um diálogo muito bem sacado, muito bem escrito, porque tem a discussão de pai e filho expondo seus sentimentos e suas frustrações, ao mesmo tempo tendo que discutir os melhores caminhos políticos para aquilo, né, para a solução daquilo tudo. Essa questão, para mim, essa personagem, a Rhaenyra, ela exigir, né, para ela cumprir a missão dela, né, de casar com Laenor, né? O Samir tá aqui até falando pra gente, o Laenor Velaryon, né, montador do Sea Snake, obrigada. Né? Como é que é a tradução desse nome, Samir? Fumaresia, adorei, gente. Eu já quero ter um cachorro chamado Fumaresia. Isso, amei de coração. Eu também. Vou explicar para as pessoas que esse nome, se eu tiver um cachorro ou um gato com esse nome, que não tem nada a ver com maconha. Vai precisar explicar, mas tudo bem. Né? Mas quando ela exige, né? Não quero fazer um trocadilho com anatomia, mas exige a cabeça da mão do rei, né? Eu achei. A cabeça da mão, boa.
Isso, pra mim essa personagem, ela demonstrou o quanto ela é sagaz, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é ousada também. Enfim, ela ganhou mais uma camada pra mim, essa personagem da Rhaenyra. E tudo isso conduzido muito bem pela atriz também, na medida certa. Nossa, sim. Enfim, gostei até demais. Até a atriz que faz a Alicente, gente, eu achei que ela arrebentou nesse episódio. Não que ela nos outros ela não estivesse bem, mas nesse daqui, o episódio que ela ficou em evidência, gostei disso pra caramba, né? É claro, a Rhaenyra, essa atriz é sempre maravilhosa. Ela vai fazer falta, né? Porque parece que só vai ter mais um episódio que tem elas assim jovens, depois já vai mudar de atrizes, né? Vai ser as versões adultas. Mas, cara, como elas são boas e puta, o Otto Hightower, concordo com o pessoal falando no chat aqui também, ele é maravilhoso, né? O Luiz tá falando aqui que exatamente, que o Otto Hightower é incrível e que a Alicente está tentando proteger a Rhaenyra. Sim, visivelmente, né? Porque, de certa maneira, elas tiveram afinidade, são mulheres, né? E essa dor de entender o que a outra tá passando, de certa maneira, apesar de a Rhaenyra ter muito mais autonomia do que a Alicente tem, né? O Nilton Castilho disse que a Rhaenyra de Taubaté é what the fuck. A Lê falou, a Rhaenyra deveria levar a Alicente para dar um rolê na Lapa. Lapa está presente. Temos que trocar o nome desse episódio para ser o rei do Mar da Lapa, um negócio assim, não é brincadeira, não vou trocar nada. O Léo Guedes diz, a Alicente é muito bolsonarista puritana, amiga, não pode fazer essas coisas. Olha aí, Léo, né? O Arão diz, a Rhaenyra até disse que não ia voltar sem alguma intenção, mas era o plano dele, desde o começo, exatamente, concordo muito. Temos que agradecer esse episódio ao Cogumelo, que é o maior fanfiqueiro de Westeros, de deixar os 50 tons no chinelo. O Samir tá falando aqui do Cogumelo, que é um personagem que não aparece, né? Não apareceu ainda. A gente lamenta esses personagens que estão circunscritos somente aos livros, né, Marcos? Mas fazem falta na trama, no final de contas, né? Sim, cara, exatamente. Tá o Nilton Castillo diz, teste de fidelidade em Westeros não ia dar certo. Com certeza não. Com certeza, né? Mas é isso, né, gente? Porque agora vai ter a parte do You Fired, né? Do Otto Hightower. Porque aí o rei vai falar, né? Vai contar que o Otto, ele tá presente pelo que eu entendi, desde antes do Jaehaerys, né? Ele fala que, de uma maneira muito estranha, essas pessoas que o Otto estava ao lado, algumas vão ficando doentes, desaparecendo, né? Ou seja, o Viz, ele sabe exatamente quem o Otto Hightower é. Ele nunca foi ignorante da manipulação e do perigo que esse cara representava, né? O Otto Hightower é uma espécie de Joseph Fouché, né? Só que... tu tem que explicar o Fouché, que é aquele cara que ia passando de vários... tipo, era bonapartista num momento, não é esse? Explica para as pessoas, só para não ficar uma coisa meio jogada. O Fouché era um sujeito que ali, né, era um cara que era conselheiro nas cortes da França e, por exemplo, ele serviu ao monarca anterior a Napoleão. Depois serve a Napoleão. Depois, quando Napoleão é derrubado, ele serve ao pessoal que derrubou Napoleão. E, enfim, ele era um sujeito que ele passava de um regime para o outro, porque ele era uma raposa. Ele sabia tudo de todo mundo, ele era incrivelmente hábil. E aí... histórias e tal, elas sempre são baseadas em personagens que existiram. Todo mundo sabe, quem não sabe talvez é só pesquisar, o próprio Ned Stark, ele é muito inspirado naquele personagem histórico que a gente até gravou podcast, Thomas More. O Thomas More, né, que é um cara que acabou se ferrando no final, também teve a cabeça decepada, né? Então a gente até fez os paralelos quando falamos do filme O Homem que Não Vendeu Sua Alma, né? Recordando o Ned Stark. Então, é claro que o Fouché, que você mencionou, que é um cara que fica circulando entre regimes, recorda-se também aquele personagem do próprio o Lannister lá, porra, o pai da Cersei, caramba. É outro que também servia a um outro rei. O Tywin. O Tywin, né? E depois acabou passando para o outro e por aí vai, né?
É uma pessoa que vai circulando entre reinados, né? Então o Otto acaba sendo intimado, né, pelo Viserys, que fala, olha, eu sei exatamente o que você fez no momento que eu mais precisei, a Alicente estava ali ao meu lado, né, e tal, e ele vai mostrando o perigo para ele, e a cara, né, desse ator, né, falando do senhor, né, meu rei, né, como você tá fazendo isso? E aí ele vai, tira o broche da mão, né, e fala, olha, você não precisa mais me servir. E aí é o grande, you fired, né? E ele vai, né? A partir daí vai ficar interessante, porque visivelmente vai ser um inimigo muito poderoso, né? O Viserys que tome cuidado. O Otto não é mais a mão, porém, ele tem um enorme cavalo de Troia, né? Ali dentro do palácio, que é para começar a esposa do rei. Então, e é um cara que conhece tudo sobre a vida, a questão interna palaciana e as intrigas, e tem excesso de informações. Eu acho até estranho um cara que é mão do rei, quando ele é demitido, os caras não darem fim nele, por exemplo, porque é tipo uma coisa da máfia, né? É alguém que sabe de todas as tretas, literalmente, de tudo sobre você, teus segredos, né? E coisas que não deveriam sair dali, né? Não, e é interessante, como você mesma falou, né? O Viserys, quando ele vai demitir o Otto, ele dá a entender que ele percebeu todo o esquema, né, de alpinismo social do Otto Hightower desde antes do reinado dele. Mas, na verdade, ele já tinha percebido isso antes, né? Não caiu a ficha naquela hora. Ele... era conveniente para ele não enxergar o quanto o Otto era ladino e traíra, né? Porque o Otto também servia aos interesses dele, até o momento que isso se tornou agora impossível de conciliar. Mas ele tá muito enganado se ele acha que se livrou do Hightower, né? Não mesmo. Ah, sim. Não, e o fechamento do episódio, vou falar para vocês que eu até providenciei um negocinho aqui, né? Porque no fechamento do episódio vai ter essa demissão do Otto Hightower, e no fechamento do episódio vai mostrar o mestre, né, indo lá, se dirigindo com um belo frasco, muito elegante, muito bonito, de vidro, né, e entra no quarto da Rhaenyra, né, e dá pra ela, fala, minha princesa, né, olha aqui é pra você beber, foi providenciado, foi feito da maneira correta pra você não correr nenhum risco, né, e tal. Ela pergunta pra quê que é isso aí? Aí ele fala, pra evitar que aconteça alguma inconveniência, né, e tal. E você dá a entender, perguntaram aqui no chat, até respondendo, que sim, gente, é visivelmente alguma espécie de chá abortivo, né? Porque o rei, e ela ficou numa sinuca de bico, cara, que é maravilhoso, gente. Olha o que eu fiz até pra mostrar, cara, sinuca de bico, muito Avenida Brasil, total. Se deu pra ver, gente, mas eu fiz aquela Avenida Brasil, aquele porque, cara, é impressionante, meu, se ela tomar o chá, o pai dela vai saber que ela tá mentindo, e se ela não tomar o chá, ela pode engravidar, e aí ela vai correr o risco de engravidar, né, então é muito novelão, cara, esse episódio tem tudo de bom, cara, terminou novela foda, Avenida Brasil, impressionante esse negócio. Sim, e olha, como cabelos loiros a gente sabe que é o gene recessivo, a criança vai nascer com cabelos pretos. E aí, já viu, né? Vamos falar, isso aí não é do Daemon, não. Esse aí não é um demoninho, não. Ele tá mais pra ser filho de outro. E aí vão olhar pra cara né? Vão falar assim, quem é que é moreno aí, que vive sempre perto dela? Ah, você. Aí vai virar casos de família para caramba, mano. Com toda certeza, né? Porque é claro que ela vai tomar, né? Meu, eu não sei, a gente tá tipo novela mesmo. Ela vai tomar o negócio. Porque imagina, né? Se ela vai correr o risco, né? Só que aí o pai dela vai saber que sim, ela aprontou sim, entendeu? Então, cenas do próximo episódio, né? Depois eu vou dar uma olhada aí no que tá rolando lá. Mas foi um episódio excepcional, né, Marcos? Gostei pra caramba. E como a gente tá avançado no horário aqui, a gente costuma ser mais sucinto, mas aconteceu tanta coisa legal no episódio que a gente acabou comentando mais coisas, né? Ó, um abraço pra quem tá chegando aqui, o Francisco Henrique, dando risada, né? Ned Vibes e tal. Ó, tinham que ter feito um chá pro Daemon
depois daquela ressaca. Ela até tentou, né, a Mysaria lá, dar o chá pra ele. O chá ou foi um vinho, não sei o que foi aquilo, gente. Mas ele recusou, né, porque é um cretino mal educado, né? Ele precisava de um sei lá, uma jarra de engove, né, talvez. Mas aí, Marcos, você gostou do episódio, eu sei que você gostou. Mas aí, qual seria a sua nota? Você pensou em alguma nota divertida pro episódio e dar as suas considerações também? Olha, eu vou dar para esse episódio 9 vidrinhos de engove para curar a ressaca do Daemon, né? A ressaca, inclusive, moral também, que ele deve estar sentindo, né? Mas eu achei um episódio muito bem escrito, para começar, muito bem escrito. Sim. E muito bem conduzido também, né? A direção, ela foi muito certeira em deixar o texto, os diálogos e as atuações em primeiríssimo plano, e deu tudo muito certo nesse episódio, né? Só falando, já que você falou da escrita, roteiro dessa vez foi das mãos de Ryan G. Condal e de Ira Parker, tá? Baseado, né, no alguma coisa dos livros e tal, uma adaptação, né? Mas eu achei que a escrita também foi boa, os diálogos foram bons, né? Não que a série já não tenha excelentes diálogos, né? Realmente tem diálogos bons. E se eu for dar aqui uma nota, eu vou dar 9 abraços calorosos da Rhaenyra no Sir Criston Cole, gente. Que eu adorei a cena. Eu fiquei muito, assim, fascinada pela primeira vez, né? Nosso colega aqui lembrou no chat, né? Que tem a cena do Verme Cinzento, é verdade? Mas uma cena erótica que eu achei bonita, erótica de verdade, foi agora com a Rhaenyra. Então eu dou 9 abraços gostosos, daqueles assim, de dar cheiradinha no cangote. O Samir apareceu aqui pra mim, acho que ele quer entrar. Ô Samir, aparece pra dar pelo menos a nota então. Ó, Samir, boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir? Consigo. Perfeitamente. Chegou no final, hein, Samir? Chegou na hora de dar a nota só. Puxa vida, gente. Boa noite pra todo mundo aí. Boa noite. Desculpa. E aí, Samir? O que tu acha da tua consideração e uma nota da hora? Hã? Dá tuas considerações e uma nota pra gente. Pense em alguma nota da hora. Eu achei o episódio perfeito. Eu achei que foi uma escolha narrativa que é a cara da HBO, né? Porque, tipo, como eu acabei de falar ali, né? Os relatos de cogumelo, né? Do anão, do bobo da corte, né? Tem tudo a ver com esse clima de luxúria, de lascívia, né? Que a HBO sempre tenta pincelar, né? Nos trabalhos dela, né? E assim, eu achei perfeito. Tá evoluindo, tá caminhando pro caos da maneira que tem que caminhar mesmo. Eu posso dar 10 tranquilo, pra mim até agora o melhor episódio de todos. Mas dá 10 o quê? Tu dá 10 alguma coisa? 10 adagas. Não sei se a adaga já... Não sei se a adaga, né? Olha a faca! A adaga da promessa, né? Entrou aí no rateio, mas 10 adagas, tranquilo. Maravilhoso. Ainda bem que você conseguiu aparecer pra dar oi, pô. Achei que tu não ia nem conseguir, né? Eu tava acompanhando, é que a gente tá no trecho ainda e desmontando material, tirando material de um lugar pro outro, tá meio corrido. Tá. Deixa eu ler a nota do povo aqui que tá divertido, gente. Deixa eu ler a nota da galera aqui, ó. A Karen, que botão que pula, diz: dou 9 multas pra quem não sabe dirigir dragões. A Marta Mota dá o quê? Dou 10 adesivos salompas pro rei, tadinho. Aí, Marcos. Nilton Castilho dá 9 tapeçarias de Alicente. O Léo Guedes dá 9 fofocas pras aventuras da princesa. E o Francisco Henrique dá 10 latões. Como é que é? 10 latões que a gente compra nos depósitos. Lá da Lapa. Assista o episódio A Liga. Na Lapa que vocês vão ver a vibe e o rolê da Rhaenyra. Vou assistir, Francisco. Vou assistir. Adorei. Obrigada, gente, por colaborar nas notas. Isso é muito legal, muito legal. E caramba, né? O Samir, dessa vez ele chegou um pouquinho tarde. Não tem problema, porque no próximo ele vai tentar, né, o Samir chegar. Tomara que a vida toma lugar à nossa frente. Quem somos nós para achar que a gente vai estar... A gente mesmo tem problema com a internet direto aqui, né?
Mas quem sabe na próxima, né, Samir, você consegue. Ah, não, com certeza. E a gente sempre tá acompanhando aí os chats, né? As lives, né? Quando a gente pode entrar, a gente entra, né? É que o fim de semana foi meio atípico e tava meio fora, assim, do cronograma, né? Mas é bom ver vocês discutindo e falando sobre a Casa dos Dragões, porque a gente se sente em casa, né? Né, Marcos? Uhum. Mas gosto. Que bom que ainda deu pra gente conseguir conversar contigo e tu falar a sua nota e falar o que você achou do episódio. Eu tava ansioso para escutar você falar sobre ele. Muito bom. Apesar que essa é minha nota emocionada. Porque eu vi ele uma vez só, né? Achei um tempinho lá, assistimos, né? Minha esposa assistiu comigo, ela ficou assim, toda apreensiva com o episódio, né? Coisa que não é muito comum. Já é um ponto a mais no episódio da noite, né? E ainda estou muito apaixonado pelo episódio. Eu achei assim que é muito romanesco, muito romântico, aquele romantismo né? Aquele romantismo de cavalaria. Não, eu achei até elegante, sabe? Você vê que tem o que a HBO é conhecida, que é sexo, né? Violência, claro. Mas tem um olhar diferente. E aí eu tenho que puxar a sardinha para as diretoras, gente. Porque elas realmente têm um olhar tão interessante não só para questões sexuais, para tantas questões, né? E sempre que vocês puderem, assistam filmes de diretoras, né? Tem as grandes diretoras, a Jane Campion, por exemplo, piano, né? E mencionando assim de passagem, mas elas têm um olhar de uma sensibilidade, né? De tantos gêneros, diretoras de terror, diretoras de dramas, de comédias. Então, assim, tem que dar mais visibilidade para as diretoras, né? Que elas realmente arrebentam, viu, gente? Arrebentam demais. Mas, olha, só com isso eu vou terminando aqui para a gente não estourar os nossos horários. Quero já sair agradecendo o nosso amigo Samir, que ele conseguiu aparecer para dar um oi para a gente, para dar uma nota. Fico muito contente, Samir. Obrigada, viu, meu amigo? Se quiser fazer um jabá, alguma coisa, pode ficar à vontade para fazer. Que é isso, gente. Não, tranquilo. Continuem assistindo a Casa dos Dragões, é o único jabá que eu quero fazer. A única coisa que eu quero que vocês estejam junto com a gente, pra gente conversar, discutir, acertar junto, errar junto, rir, né? Ficar impressionado, porque o bom da fantasia é isso, né? Não é você tentar prever todas as coisas e acertar, é você ser surpreendido e se divertir. O entretenimento é isso, né? E fiquem com Deus, fiquem com os deuses, fiquem com os antigos, fiquem com os novos, né? Um beijo que fofo. Beijo pra tu também, meu amigo querido. E agradecer ao Marcos, mais um podcast juntos aqui, né? Um episódio tão gostoso de conversar, né? Eu fiquei muito contente. Fiquei contente também com a presença do pessoal, com o chat, que eu me diverti demais. Muito bom, muito bom. Espero que fiquem todos bem, tenham todos uma excelente semana. E também, gente. Não, e a gente se encontra, porque a gente tá fazendo um podcast de House of the Dragon e também sobre Rings of Power, né? Então tá sendo mó legal, que a gente tá com mais conteúdo. A gente não tá fazendo live, que faz com a Nilda, gente. É muito bom falar com ela também. Mas a gente publica sempre, no domingo, né? A gente grava no sábado, no domingo já publica. E, claro, agradecendo também aqui todo mundo no chat, obrigada, gente. É muita gente, até para poder mencionar o nome. Gostei que tá indo mais pessoas. Por favor, retornem, apareçam, mencionem a gente, viu? Marquem a gente nas redes sociais. Eu tenho o Twitter, o Marcos também. O Samir, não sei se tem Twitter, Samir. Não. Twitter. Não, né? Eu até tenho Twitter, mas como eu tenho uma língua muito afiada, eu prefiro evitar aquele lugar, porque é uma terra sem lei. Uma terra sem lei, né? Eu tenho que controlar o meu yin e o meu yang, né? Se eu for pra lá, vai desequilibrar. Então, lá vai desequilibrar, que lá o babado é louco, viu, Samir? É louco. Eu sei porque eu tô por lá, não sei como. Mas assim, se quiser, a gente pode seguir a gente. Né? Facebook. Procura o Samir no Facebook, ó, Samir Saif Tomás. Né? E o Samir também, eu convidei, não sei se ele recebeu o convite para poder. Paraná Taekwondo também, né? Qual o nome da página? Paraná Taekwondo, Morretes Paraná Taekwondo.
Ah, maravilha, maravilha. Já vou deixar até, inclusive, linkada na publicação, Samir. Mas, ó, quem quiser seguir... Desporto Perdão. gratuito. Ah, tá bom. É que estamos com delay e a gente tá tendo dificuldade, né, pra conseguir se falar. Mas vou deixar linkadinho na publicação também. E, claro, sigam a gente no Twitter. Eu sou @AngelMasmorra. O Marcos é @NoriegaMarcos. Do site tem todos os perfis em todos os lugares, como Masmorracine, tanto Instagram como Facebook, como Twitter é Masmorra_cast. Mas se você quiser seguir os perfis do site. E claro, a gente sempre pede apoio. Se você está gostando da gente, do nosso bate-papo, se você puder, apoie a gente, tá? Apoie podcasts pequenos como os nossos, assim, que estamos aí por conta própria, né? E tal. Não somos apoiados aí por Spotify, nem tem grandes podcasts. Aliás, é uma época muito interessante que tem muita gente falando sobre House of the Dragon, mas a gente está falando aqui meio assim, né? Por conta. Então, se você puder apoiar, a gente agradece, né? E, claro, agradecendo novamente toda essa turma fofa que veio aqui no chat, bateu papo, brincou, deu opinião. Vocês são muito foda, gente. Obrigada de coração. E a gente vem finalizando aqui esse podcast, né? O Samir tá junto para poder largar com a gente o final de que a gente fala um Dracarys, né, ô Samir? Ai, ai. O Samir caiu só porque eu falei isso? Não, ele tá aqui. Caiu. Caiu. Ai, caiu, ô Samir. Na hora do Dracarys, o Samir caiu. Mas, gente, então a gente se encontra aí no próximo podcast e a gente fala pra vocês só uma coisa, Marcos. O que é? Fiquem bem. Fala Dracarys, pô. Fiquem bem, Dracarys. Dracarys. Beijo, tchau. Tchau.